Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje trago uma boa notícia. Deus enviou seu Filho para salvar o mundo, não para julgar. Muitas pessoas vivem esse dilema, e nós precisamos anunciar essa notícia fantástica, maravilhosa. Eu quero ler essa passagem que fala sobre isso no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 ao 18, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amados, quão grande o amor de Deus, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Toda a humanidade é amada pelo Senhor. O amor alcança, é tão grande como Deus é, alcança toda pessoa que se deixa alcançar, devemos dizer assim, né? Porque talvez tenha pessoas que não querem viver esse amor, esse presente. Aqui diz, veja bem a importância de observarmos bem essa palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quer dizer, o único gerado até então, depois da morte de cruz, sepultado, depois ressuscitou, ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos, né? Mas o único aqui, até então, realmente foi dado, veja bem novamente, deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todos estavam na morte eterna, ou seja, separado de Deus eternamente, perdido, completamente perdido por toda a eternidade, morto espiritualmente, para sempre separado de Deus. Que o salário do pecado é a morte. E quando o homem desobedeceu lá no princípio, ele entrou em morte, ou seja, separado de Deus para sempre. Mas o amor de Deus é tão grande, ele veio até nós na pessoa do Senhor Jesus, ele mesmo se fez carne, um homem que nem nós, só sem pecado, e Deus fez justiça no próprio Filho lá na cruz. Por isso que está aqui, ele deu o seu Filho unigênito, que todo que nele crê. Então, se crermos e recebemos o perdão, filiação, vida nova, vida eterna, começa uma vida nova, começa uma nova história sendo escrita. Por mais desesperado que a pessoa esteja, por mais perdido, por mais abandonado, por mais fundo no tremedal de lama, no lamaçal do pecado, sem saída nenhuma, Deus é como um guindaste, Ele nos tira desse tremedal de lama e coloca-nos numa posição gloriosa, maravilhosa. O apóstolo Paulo fala na epístola que Ele nos assenta acima nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amado, isso é tão tremendo, tão maravilhoso. Veja bem como continua. Então, veja bem, todo que nele crê, então você precisa crer para ficar livre da condenação eterna, livre da morte eterna, livre das trevas, e começa a ter a vida eterna. Se crendo em Jesus, crendo no sacrifício perfeito do Senhor Jesus lá na cruz, morte de cruz, sepultado, ressuscitado no terceiro dia, vive e reina eternamente. Veja bem, no 17, porquanto Deus enviou seu Filho
ao mundo não para que julgasse o mundo, não, porque o mundo já estava perdido, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que bênção as pessoas se deixar salvar. Né? É interessante, amados, quando, por exemplo, fazer uma comparação, o navio está no mar, de repente uma pessoa cai na água e alguém resgata ele para dentro do barco. É isso que acontece. A pessoa é resgatada pelo Senhor para dentro da vida com Deus em Cristo. Nós temos a vida de Deus. Veja bem o que mais diz no 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é importante crermos em Jesus. Se nós formos incrédulos em relação a esse amor de Deus, de ter entregado o seu Filho, a incredulidade realmente nos deixa separado de Deus. E aqui diz, então, já está julgado quem não crê, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Então ali começa a desenvolver um processo maravilhoso, onde a pessoa não só fica livre da condenação eterna, da morte eterna, mas começa a ter uma vida nova, uma nova história começa a ser escrita, ela começa a ser liberta, a ser restaurada. Deus, durante a vida da pessoa, faz uma obra completa, uma restauração completa, para que ela possa experimentar a vida plena, abundante, ser salvo também em todas as áreas, setor da sua vida, de todas as coisas que aprende, que a escraviza. É um processo que a pessoa vai experimentando no dia a dia, essa transformação cada vez mais à imagem do Senhor. Amém, amados? Então vamos orar, mas antes eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos. Porque tem, com certeza, muitas pessoas, talvez, ainda não têm esse conhecimento, que Deus enviou o seu Filho, não para condenar, julgar, mas para salvar, para que eles tenham realidade, que sem Jesus a pessoa está perdida, sem crer, sem o receber, porque Jesus significa Salvador, Ele veio para salvar. Então nós precisamos ir para os braços do Salvador, se nós entregar de forma incondicional a Ele, pedir para que Ele venha habitar no centro da vida através do Espírito Santo, fazer morada eterna, escrever o nome no livro da vida e se consagrar a Ele, para começar a experimentar essa vida mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento tão precioso, tão especial, onde estamos diante da Tua Palavra, que é realidade, que jamais passará. Senhor Jesus, querido Espírito Santo, opera, ilumina a mente, os corações, traz a revelação, traz o entendimento, Senhor, para que cada um venha entrar, Senhor, na realidade, Senhor, experimentar a grande salvação que só há em Cristo Jesus. Muito obrigado em nome de Jesus. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.